Boa tarde a todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao Henrique Bento Fialho o convite. Para mim é particularmente grato estar aqui, não só porque considero a obra do Armando Silva Carvalho ímpar, como era um amigo querido. Agradeço o acolhimento também a este centro e a esta cidade, onde eu já não vinha há muitos anos. Eu vou ler um texto e, a meio do texto, vou encetar um diálogo. Eu vou-vos explicar agora quando ler. E nessa altura vou pedir ao António Reques Chaves que se chegue aqui ao pé de mim. Eu puxo a cadeira e vamos fazer, ou tentar fazer, um diálogo. Temos um livro em comum e o António também era amigo do Armando. E eu chamei este texto A Entrevista Impossível, uma encenação. É um atrevimento meu, uma ousadia, mas que a amizade também permite. Numa das muitas entrevistas que Armando Silva Carvalho me concedeu, esta quando da publicação de Sol a Sol, de 2005, interroguei-o sobre a amizade entre poetas. A questão vinha a propósito do diálogo com Fiamma Paz Vandão, cuja escrita inspirou de algum modo este livro. Já lá iam 40 anos sobre lírica consumida. A questão que eu coloquei ao Armando nessa entrevista rematava assim: pertence o atropelo, o desacerto entre seres humanos à vida e não à literatura? E a resposta foi esta: as relações na vida não são relações na escrita. Quando você escreve uma carta de amor, como poeta que é, está já a atrair a relação humana, pois a escrita é totalitária e só reflete o que mais de si quer expor e esconder em termos literários. Retive de imediato a palavra traição, que interpretei como uma não-verdade em relação a nós próprios e aos outros, e a ideia de totalitarismo da escrita enquanto algo que nos é imposto como uma inevitabilidade. Talvez a poesia seja isso, um modo de respirar, que exige uma forma de ocultação intensa. As palavras são como a areia onde enterramos os pés na imensidão do desconhecido. Falam de nós e do mundo, tentam apreender alguma coisa. Não olhar, mas ver. Como se uma luz incidisse sobre o real. A resposta do poeta fez-me pensar, agora que a reli sem o amigo por perto. Acompanhei a obra de Armando Silva Carvalho ao longo de várias décadas e, se não me levarem a mal em confidência, também a vida, sobretudo a partir dos finais da década de 90. Hesitei por isso em escrever este texto. A melhor forma de guardar alguém próximo, que já partiu, é deixá-lo nesse silêncio suspenso, em que nem ele, nem nós somos já aqueles, mas outros, com mais memória. Tem-se, por outro lado, sempre a sensação de que algo ficou por dizer, algo ficou por fazer, embora entre nós a amizade fosse do lado interior. Fui então eliminando hipóteses quanto ao modelo textual a seguir aqui, o crítico, o ensaístico, o poético, e escolhi, talvez por me terem caído nas mãos tantos recortes de jornais e revistas, a invenção de um diálogo agora impossível, mas viável. O da construção de uma entrevista encenada a partir de fragmentos das muitas que fizemos, de excertos de livros, ou extraídos da nossa correspondência inédita, da qual usei apenas mínimas alusões à minha fala. Foi, no entanto, a partir da intensidade dessas cartas e-mail que brotou o livro inteiro Areia e Água, bem como muito do alento que hoje me faz escrever. Disso não falarei. A exigência da escrita e do livro, e não esqueçamos que o autor traduziu Un coup de Jamil Nabouliral Azad de Mallarmé,
A exigência da escrita do livro, mesmo na sua anterioridade fora da linguagem, presidiu sempre à caminhada do criador de Dona Morta, de que nunca se fala. Como se a fadiga tivesse tomado o rumo da literatura, que praticou sempre com o sentido da insuficiência. Armando Silva Carvalho era um ser da inquietação, da necessidade de afrontar o mundo com tumulto, veia que na fase final da vida se projetou ainda mais no acolhimento do mínimo na natureza e no abrigo ou desabrigo dos afetos, mesmo os conturbados. Não era de excessos de alegria, apesar do falar irónico, e tinha a angústia nas mãos, dificilmente transformada em melancolia calma, de onde acabavam por emergir os poemas e a prosa. O combate, embora não de modo expresso, que a obra envolve, seja de ordem político-social, de género ou literária, calcinou-lhe o percurso, talvez porque não cedesse à facilidade e defendesse uma concepção exigentíssima da literatura, na qual o pensar do mundo se aliava a um lirismo crítico, tantas vezes ocultado pela incapacidade de entendimento da sua mordacidade, e a um dom oficinal raríssimo. Tanta vez expôs o que é inteiro, fora do decoro adotado pelo politicamente correto, que daí adveia alguma amargura e alguns dos melhores poemas. Na sua poesia, pressente-se, além do mais, uma linha de pensamento discursivo oriundo da vocação ensaística que recusou, mas nunca traiu. Da ocasional tendência biográfica, fez também no romance um exercício poético de transfiguração. Ou seja, o eu não é o eu, mas passa a ser um modo de perturbação imagética, passa a ser imagem. Como escrevi um dia, salvo erro na Relâmpago, a poesia de Armando Silva Carvalho parte da experiência de um camaleão transfigurador, não na acessão pejorativa do termo, que tanto assenta no solo como gosta de viver nas alturas. Esse sentido da metamorfose, do que se transforma noutra coisa, enraiza-se numa imaginação sonora enlaçada na obra de caminhos míticos e místicos não ortodoxos, em diálogo com a cultura universal, a história literária, a autoficção e uma visão da realidade, também a de Portugal e da Europa, de vários tempos, metafórica, desfigurada, na qual se incluem temáticas como a infância, a adolescência, o amor, a morte, a sexualidade, o tempo, a espiritualidade e a memória, tratadas a partir de uma arquitetura vocabular singular, de traço rítmico, virtuoso e incomparável. Há poetas que na vida jogam a vida e os que ficam de fora, como espectadores, convivendo com os versos à distância. Armando Silva Carvalho pertence à primeira categoria. Sofreu por isso a devida errância com delicado rigor e alguma revolta muda, ou por vezes ruidosa, com consequências maiores, sobretudo para ele próprio. O texto, o da sua escrita, foi-se construindo a partir de um desconcerto soturno, pontuado aqui e ali por um pouco de revolta. Não falhou mesmo o tom operático e um pouco de ternura. Talvez por isso tenha sentido tantas vezes sem saída e à porta do desajustamento. Na sua lucidez de rocha, era a mais terna das crianças, às voltas com uma infância rude e deslocada, de onde teve de edificar tudo, pedra sobre pedra. Era um peixe solitário, a tentar equilibrar-se entre um pedaço de terra, uma boa dose de emoção desajeitada, apegada à carência, a inteligência, uma sensibilidade excessiva e uma vida desacertada, que os prazeres do cotidiano por vezes compensavam. A escrita era a experiência menos limitada. Um oceano num quarto vazio. Para o dar a ver, fica então esta espécie de entrevista encenada, com muita verdade, um pouco de teatro e alguma mínima ficção,
para segurar a narrativa. Vou tentar inaugurar pé ante pé um diálogo.